Olá, crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? E a nossa disciplina hoje é História, então peguem o livro do PNLD, o livro de História, e abram na página 50 em diante. O nosso conteúdo hoje, a gente vai iniciar o capítulo 2, a unidade 2 no caso. O conteúdo é a formação da cidadania. Aí temos aí essa imagem e temos essa outra. O que é a formação da cidadania? O que é formar um cidadão? Aí tem duas perguntinhas aí que vocês irão refletir em casa. Na sua opinião, teremos uma vida melhor se as pessoas se respeitarem e cumprissem seus deveres? Na opinião de vocês, teremos uma vida melhor se as pessoas se respeitarem e cumprirem seus deveres? Pois todos nós, temos nossos direitos e os nossos deveres. Não temos apenas direito, nós também temos os nossos deveres. E vem a outra perguntinha. Por que é importante lutar pelos nossos direitos? Por que será, hein, crianças? Que é importante lutar pelos nossos direitos. E quais são esses direitos, quais são esses deveres que a gente tem? Vamos dar início ao capítulo 3, respeitar quem é diferente. Será que a gente respeita as diferenças dos outros? Vamos lá, acompanhe a leitura junto com a tia. Você já aprendeu que as pessoas no Brasil e no mundo são muito diferentes? Os hábitos e os costumes variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, o nível econômico e as condições físicas do lugar onde moram. Apesar de todas as diferenças, devemos respeitar as diversas culturas e personalidades, Porque cada um temos a nossa cultura e a nossa personalidade. E devemos respeitar, sim, as diferenças de todos. Aí tem aí um cordel sobre a intolerância. A tia vai ler com vocês. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? A minha simples poesia tem o poder de alertar. Se você quiser respeito, aprenda a respeitar. Seja mais inteligente, pois para alguém diferente, o diferente é você. Ninguém no mundo é igual, normal é ser anormal, não é difícil entender. Esse é um cordel, uma poesia do Braulio Bessa, que ele é muito conhecido, e o título dela é Cordel sobre a Intolerância, que fala sobre a intolerância, que devemos respeitar, que a gente, para ter respeito, tem que respeitar, Então, ninguém no mundo é igual. Normal é ser anormal. Já pensou se todas as pessoas fossem iguais? Não seria legal, Igual as cores. Se só existisse uma cor, seria um mundo muito sem sabor, sem gosto, o importante, o que é mais se torna o mundo mais alegre, mais colorido, é justamente as cores, A pessoa fosse só verde, só preto, era muito. As pessoas estão num lugar onde só tiver aquela cor de roupa, não é legal, Aí temos aí duas perguntinhas. Na sua opinião, o respeito anda mesmo em desuso? O que vocês acham? Segunda, o cordel fala: se você quiser respeito, aprenda a respeitar. O que significa isso para você? O que será que significa? Se você quiser respeito, aprenda a respeitar. A diversidade cultural, página 53. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas que as tornam diferentes são:
a língua, religião, músicas e ritmos, técnicas e maneiras de trabalhar, comportamento, alimentação, as construções, ideias políticas, as festas, os hábitos diários e as moradias. Essas são a diversidade cultural. Essas diferenças culturais são resultado da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como da relação que eles têm com os lugares onde habitam. Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Quando diferentes culturas convivem, os resultados podem ser tanto conflitos quanto novas tradições. Por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada, de origem desconhecida. O prato tem influências indígenas, o feijão, e portuguesas, os cozidos. Hoje, muitos brasileiros têm o hábito de comer feijoada, né? A feijoada é uma adaptação brasileira do cozido português, prato que juntava carnes variadas com feijão, só que branco, né? Então, essa é uma cultura, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil. Ela é de origem desconhecida, né? Não sabemos da onde é. Só sabemos que, para quem gosta, a feijoada é uma delícia, né? Vamos lá. Página 54. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. As línguas se transformam com as pessoas que as falam. Antes da chegada dos portugueses ao território que hoje pertence ao Brasil, os povos indígenas tinham culturas muito diferentes. Exemplo dessas diferenças culturais eram as línguas e as tradições religiosas. O tupi era uma das línguas indígenas mais faladas pelos povos que viviam no litoral do Brasil. Quando os portugueses chegaram à América, o contato frequente entre os portugueses e as várias tribos tupis resultou em intercâmbio cultural. E o que é intercâmbio? Intercâmbio é a troca entre dois grupos diferentes. Eles tinham esse intercâmbio, essas trocas, né, entre eles. Acredita-se que havia mais de 1.200 línguas indígenas quando os portugueses chegaram. Ao longo da história, a violência contra esses povos nativos por outros grupos indígenas e pelo colonizador fez com que muitas dessas línguas desaparecessem. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil. Então, no Brasil, tem 274 línguas, né, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E algumas podem ainda desaparecer por causa do pequeno número de falantes, né? Então, dessas 274 línguas, algumas podem desaparecer. Quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas vivendo em aldeias. As aldeias eram e ainda são os espaços que os indígenas construíram para viver. Ainda hoje, a maior parte dos indígenas vive em aldeias. Cada povo decide como construir suas aldeias de acordo com a sua tradição, o ambiente em que vive e a relação que possui com os não indígenas. Veja algumas características dessas aldeias. A construção das moradias pode ser feita com recursos da natureza, como palha. Algumas das construções podem ser feitas através de palha, cipós e madeira. Algumas comunidades, devido à proximidade das cidades, estão atualmente construindo suas casas com materiais comprados, como telhas e tijolos. Alguns grupos constroem
constroem grandes moradias para várias famílias aparentadas. Outros grupos constroem moradias menores. Algumas pessoas moram com famílias muito grandes, né? E outras constroem moradias menores. As aldeias são construídas em lugares seguros e próximas de rios e florestas. Para que isso, né? Para garantir o abastecimento de água, a pesca e a caça. O formato das aldeias podem variar. As aldeias circulares em formato de U, em fileiras, entre outros. Então, os formatos das aldeias podem variar. Elas podem ser circulares, forma de um círculo, em formato de um U, ou em fileiras, ou entre outros, né? Aí tem os modelos das aldeias, as aldeias circulares, em formato de U e em fileira. Quando entraram em contato com os povos indígenas, após 1500, os portugueses perceberam que o trabalho e os alimentos eram divididos entre todos. Homens, mulheres, crianças e idosos tinham tarefas diferentes, mas todos colaboravam para a sobrevivência da aldeia. Essa característica da cultura daqueles povos indígenas causou muito espanto aos portugueses, porque na Europa havia muitas diferenças sociais e as riquezas e as terras não eram divididas de forma igualitária entre todos. Na cultura europeia havia a ideia de propriedade privada, enquanto nas sociedades indígenas essa ideia não existia. Não apenas a falta de propriedade privada diferenciar a cultura indígena da portuguesa, como vimos nos capítulos anteriores, as crenças religiosas e a organização política também eram diferentes e causavam grande espanto aos portugueses, né? Então tinha essa diferença entre as crenças religiosas e a organização política. E vocês, crianças, irão responder a questão 2 dessa página aí, da página 56. E a tia quer de vocês outra coisa. Além de vocês responderem a questão 2 da página 56, vocês irão fazer um desenho de uma aldeia. Elas podem ser circulares, ou em formato de U, ou em fileiras. Vocês vão desenhar uma desse formato de aldeia para a tia. E a terceira atividade vocês irão produzir um mural com fotos que apresenta a diversidade cultural da nossa terra, que é a religião. Qual a religião do nosso lugar? Qual é as festas mais conhecidas? Aí temos aí alguns exemplos de diversidade cultural, que é a língua, a religião, música. Então, você vai fazer um mural sobre essa diversidade cultural. Então, são 3 atividades. A primeira é na página 56, que é a questão 2, que é escrever uma frase usando as palavras comunidade, trabalho e propriedade. A segunda atividade, vocês irão desenhar aldeias. Aí o formato das aldeias que vocês irão desenhar, vocês vão escolher. Pode ser elas circulares, ou em formato de U, ou em fileiras. Tá aí os exemplos delas. E a terceira atividade, vocês irão fazer um mural com fotos que representem a diversidade cultural. Tá bom? Então façam
do nosso lugar, viu? A diversidade cultural do nosso lugar. Então, façam, mande a foto para a tia e eu estarei ansiosa para receber essa atividade. Acredito que vai sair muitos desenhos legais, que é as aldeias, né? E também os murais, com a diversidade cultural do nosso lugar. Então, tchau. Boa aula para vocês. Boa atividade. Eu estou ansiosa esperando a atividade de todos. Tchau, beijos, até a próxima.